No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer uma visita para orçamento de uma obra. Se você tem dúvida do que você deve fazer para colher todas as informações e não se esquecer de nenhum item que você vai precisar orçar depois, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar o passo a passo que você deve fazer e vou te dar dicas do que fazer, de quais itens levantar na sua visita para não cometer nenhum erro depois na hora de orçar a sua obra. Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer uma visita técnica para orçamento de obras. Então eu vou te contar algumas dicas, alguns macetes na hora de fazer a visita e os itens, quais informações mais necessárias que você deve colher nessa visita para que depois você possa elaborar o seu orçamento da maneira correta. Então vamos começar o vídeo. Primeiramente, pessoal, você deve pegar com o seu cliente algumas informações a respeito desse empreendimento. Então, projetos, certidões, escrituras, todas essas informações dessa obra que o cliente quer executar, seja ela uma reforma ou uma obra nova. Então, caso ele tenha um projeto de arquitetura, projetos estruturais, projetos de instalações, projetos complementares, tudo isso é muito importante que você tenha em mãos para que você já analise o seu projeto, já analise esse empreendimento e veja do que se trata. Então faça essa análise de todos os projetos antes mesmo de fazer a sua visita, para que na visita você já tenha conhecimento de tudo que será executado. Isso é muito importante, pois vai otimizar o seu tempo no local e otimizar a sua visita. Assim você já vai até a visita com todos os itens já na sua cabeça, sabendo do que se trata e vai focar nos itens principais para a execução desse empreendimento. Uma coisa muito importante também de pegar com o seu cliente é caso ele tenha o relatório de sondagem desse terreno e se ele tem também o levantamento topográfico. Isso vai ser muito importante, principalmente em alguns tipos de obras, pois você vai saber como que é o solo, caso você precise fazer um reforço de fundação, precise executar uma fundação, e o levantamento topográfico para ver os desníveis que esse terreno tem, se você vai precisar executar algum corte ou algum aterro. Então essas informações é muito importante que você colha elas antes mesmo de fazer a sua visita. Assim, na visita você já vai sabendo todos os itens da obra, do que se trata e já vai com uma ideia melhor de quais os principais itens que você deve analisar nessa visita. Então esse eu falo que é o passo de número 1 para que você faça uma visita para orçamento de obras bem elaborada, bem executada e otimize o seu tempo e a sua visita. O segundo passo, pessoal, é colher as informações do seu cliente. Então pegue o nome do seu cliente, caso seja um condomínio e tenha um síndico como responsável, pegue o nome do síndico ou do responsável pela obra. Além do responsável pela obra, é muito importante que você anote o endereço da obra, o dia da visita, a data de início da obra, os horários de execução que são permitidos para essa obra. Então, alguns tipos de obras são executados em horários comerciais, outras obras são executadas em horários extraordinários. Então você precisa saber qual é o horário de trabalho que será permitido para essa obra. De repente será somente aos finais de semana, será no período noturno. Então essa informação é primordial que você pegue com o seu cliente, com todos os dados da obra, do responsável, de quem vai te acompanhar nessa visita. Então esse é o segundo passo que você deve fazer antes mesmo da visita. E agora nós vamos para o terceiro passo, que é de fato a sua visita no local. E aí, para sua visita, pessoal, é muito importante que você leve uma trena, caneta, lápis, borracha, prancheta, uma câmera digital, ou caso você leve o seu celular para poder registrar e fotografar essa visita técnica. Leve também uma água e, em alguns casos, protetor solar, porque dependendo do
do tipo de obra, pode ser que você percorra um trecho muito grande e isso é para sua segurança, então é um item que você também deve pensar e levar junto dos demais materiais para o seu levantamento e para a execução dessa visita técnica. E aí na visita técnica, pessoal, é muito importante que você veja o acesso dos funcionários, o acesso para materiais, onde será a entrada desses materiais na obra, onde será depositado esses materiais na obra. Então é muito importante que você comece vendo pelos acessos da sua obra, como que os funcionários vão chegar na obra, por onde os materiais, equipamentos, como vão chegar, por onde serão depositados. Então o acesso é uma coisa primordial para você verificar nessa sua visita técnica de obras. Além disso também, você já deve verificar um local para caçamba. Então obras geralmente têm um volume de material que você precisa retirar da obra, seja entulho de demolições ou mesmo terra proveniente de escavações. Então você vai precisar fazer o bota fora de alguns materiais e você vai precisar de caçamba ou de caminhões para poder transportar esse material. Então é muito importante que você verifique o local onde você vai deixar essa caçamba ou o local onde esses caminhões vão ser carregados para levar esse material embora. Feito isso, pessoal, é muito importante que você elabore um croquis dessa sua obra, um croquis do que será feito, um croquis bem detalhado com todas as informações ali da sua obra, desse empreendimento. Então esboce um croquis, além de levar os projetos que você já colheu com seu cliente antes mesmo da visita e faça as anotações nesse projeto ou nesse croquis que você vai elaborar no local. Nesse croquis é muito importante que você anote muitas coisas e nós vamos falar agora do que você deve anotar nesse croquis. Então você deve fazer a medição das suas paredes, dos ambientes, faça a medição de todos os ambientes e anote nesse croquis as medidas, ou mesmo confere as medidas com o projeto que o cliente te forneceu e veja se essas medidas estão batendo. Afinal de contas, você precisa orçar o real, você precisa orçar o que de fato está no local e muitas vezes as medidas no local não batem com as medidas em projeto. Então é muito importante que você faça essa análise, anote e compare essas medidas para ver se não tem nenhuma diferença entre o executado e o projeto que o cliente te apresentou. É importante você também identificar os materiais dessas suas paredes, os materiais de acabamento dessas suas paredes, indicar as suas portas, as suas esquadrias, os materiais dessas portas e esquadrias. Isso vai fazer diferença caso você precise trocar as esquadrias, precise fazer algum reparo, pintura. Então colher essas informações vai te ajudar lá na frente, na hora que você for executar essas pinturas ou essa adequação de esquadrias e portas. É muito importante que você anote o pé direito dos ambientes. Então deixe no papel anotado o pé direito de todos os ambientes, pois pode ser que os ambientes tenham o mesmo pé direito ou pode ser que um ambiente seja maior que o outro. E assim vai ter uma diferença na hora que você for levantar a área das paredes. Então anote o pé direito de todos os ambientes para que você não tenha dúvida de qual a altura de cada ambiente. É importante também que você anote desníveis, pessoal. Então, se você tem um ambiente mais baixo do que outro ambiente, pegue essa diferença do desnível desses dois ambientes para que você tenha noção também na hora que você for elaborar o seu orçamento se será necessário alguma correção ou algum item em específico devido a esse desnível. Esse desnível também pode ser do terreno, pessoal. Então leve isso em consideração, pois dependendo do tipo de obra você vai precisar executar cortes e aterros e você ter esse desnível anotado vai te ajudar na hora de quantificar esses serviços. É muito importante também que você veja a estrutura desse seu empreendimento, então veja as vigas e os pilares aparentes, veja as fundações caso você tenha acesso, se é em bloco, se você tem acesso a alguma viga baldrame, se esses elementos são impermeabilizados, estão em boas condições, se tem armadura exposta, se tem concreto segregado. Então verifique os elementos estruturais
para você já analisar e verificar se será necessário algum reforço estrutural ou algum tratamento dessa estrutura, algum reparo estrutural nessa estrutura desse empreendimento. Além disso, veja os materiais de acabamento dessa obra. Então veja se será executado porcelanato, se será executado um piso elevado, um piso vinílico, um piso laminado. Veja os azulejos, pintura, textura, toda a parte de acabamentos desse seu empreendimento. O que existe e o que o cliente quer que seja executado, para você ver se de repente tem alguma incompatibilidade entre acabamentos. Então isso é muito importante que você anote, para que lá na frente, quando você for executar o seu orçamento, você não ter dúvidas de quais materiais serão empregados e se será necessário algum tipo de adequação para a instalação desses novos acabamentos. Além disso, verifique escadas, rampas, tomadas, interruptores, pontos de ar-condicionado, pontos hidráulicos, pontos de filtro, pontos de iluminação. Verifique por caixas de inspeção, caixas de gordura, ralos e outros tipos de instalações. Então faça essa análise e verifique todas as instalações que tem no ambiente e as que deverão ser executadas, para você ver se você precisará fazer alguma adequação, se não, e qual adequação que você vai ter que fazer. Então levante todos os pontos elétricos, os pontos de hidráulica, de esgoto, para que você verifique depois no escritório as melhores adequações e os melhores sistemas que você vai empregar para a execução desse empreendimento. Então dê uma olhada geral nas instalações, anote tudo isso, para que depois no escritório você consiga verificar com mais calma e analisar todos esses dados. E aí o principal, pessoal, que você deve fazer na sua visita técnica é o registro fotográfico. Registre absolutamente tudo, pessoal. Tire muitas fotos, tire foto de todos os ângulos de cada um dos ambientes, pois eu sei que muitas vezes a visita ela acaba sendo muito rápida e você não consegue analisar todos esses itens, pegar todas as informações no local. Então por isso que é muito importante que você registre todos os ambientes da sua obra de diferentes ângulos. Então tire muitas fotos desse empreendimento e, se possível, anote onde que é cada foto. Então eu costumo tirar uma foto do croquis e tirar as fotos do ambiente. Assim, com a foto que eu tirei do croquis, eu sei exatamente aonde as próximas fotos, a sequência das fotos vão ser, de qual ambiente se trata. Então anote no papel ambiente 1, registre a foto desse papel escrito ambiente 1 e tire todas as fotos do ambiente 1. Assim, na hora que você descarregar essas fotos no escritório, não terá dúvidas de qual local essa foto é, pois você tem uma foto indicando o local e a sequência das fotos você vai entender que é daquele local até a próxima foto onde você indica que se trata de um outro local. Então essa é uma dica que eu utilizo no dia a dia e eu indico que vocês façam, pois assim você não se perde, pois o ideal é que você tire muitas fotos. E aí fica mais fácil depois no escritório você separar por pastas e colocar as fotos de cada ambiente numa pasta separada e assim facilitar a sua análise, facilitar na hora de identificar os itens desse seu projeto e assim conseguir fazer o seu orçamento da maneira adequada. Eu falo para tirar muitas fotos, pessoal, porque como eu disse, muitas vezes a visita acaba sendo muito rápido e você não consegue analisar todos os itens e depois olhando pelas fotos, muitas vezes você identifica algumas interferências, você identifica alguns serviços complementares que devem ser executados para adequar o ambiente ao projeto. Então é muito importante registrar muito bem, tirar muitas fotos para que depois você consiga analisar o que de repente você não conseguiu visualizar no local. Então essa sem dúvida é a maior das dicas para você fazer uma boa visita técnica para o orçamento de obras. E agora eu quero que você me conte, você já fazia suas visitas da maneira que eu te falei aqui nesse vídeo? Você já anota todas essas informações? Você tem alguma dica para compartilhar com as demais pessoas que estão vendo esse vídeo?
Se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. Comente se você gostou do vídeo, se você já fazia o registro fotográfico da forma que eu falei, que isso vai ser muito importante para a gente poder bater um papo e para entender se vocês já faziam dessa forma e se tem sugestões de melhorar ainda mais a visita técnica em campo. Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível. E eu peço a você que acompanha aqui o canal, mas ainda não é inscrito, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando postarmos vídeo novo. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal, sempre tratando sobre orçamento de obras. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe seu joinha também, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo está sendo relevante e está agregando na sua carreira. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.